Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Palpites do Pedro. Eu sou o Pedro, pessoal, venho trazer aqui os palpites de terça-feira para vocês, tá? Terça-feira, dia 1º de agosto, terça-feira, 1º/8 aí, se iniciando o mês de agosto, um mês bem movimentado aí de jogos, né? Nesse mês de agosto teremos aí o encerramento aí da Copa do Mundo Feminina, que começou em julho, né? Agora em agosto se encerra aí para saber quem vai ser realmente a campeã aí da Copa do Mundo Feminina, que se encerra agora nesse mês de agosto. Ainda não olhei a data, mas é sim um mês, costuma ser tanto masculino como feminino em torno de 30 dias. Então começou em julho, termina em agosto. Vamos ter o início também, nesse mês de agosto aí, das ligas europeias, as ligas europeias aí de volta nesse mês de agosto, a partir do dia 12, se eu não me engano o campeonato francês é o primeiro aí, mas aí cada um na sua data, mas a partir agora de agosto, meio do mês aí, perto aí do dia 12 em diante, começa aí as ligas europeias voltando para agregar ainda mais os nossos jogos, agregar ainda mais os nossos bilhetes e nossos jogos, né? Mais assunto aí, mais jogos para vocês poderem analisar e mais opções no caso. É o que eu ia falar, tá? Mês de agosto aí bem movimentado. Brasileiro, Libertadores, Sul-Americanas ainda vão continuar também para agregar cada vez mais. Vamos trazer nossos jogos na terça-feira. Nessa terça-feira teremos Libertadores da América, nessa terça-feira, oitavas de final, jogos de ida da Libertadores, 3 jogos da Libertadores, oitavas de final, jogos de ida. Teremos a Sul-Americana, 3 jogos também da Sul-Americana, jogos de ida também de oitavas de final, jogos decisivos amanhã, terça-feira bem movimentada, 3 jogos da Série B, campeonato equilibradíssimo a Série B, também uma das competições mais difíceis de analisar. A Série B é bem mais complicada, a Série A é uma competição complicada, uma competição bem difícil. A Série A é uma série também difícil, né? Um campeonato difícil, só que a Série B, na minha opinião, é mais complicada ainda, de que a Série A não tem favoritismo em jogo nenhum. Na Série A ainda você encontra ali um favoritismo de um time que outro ali, mais fácil de você analisar. A Série B não tem favoritismo, realmente é uma caixinha de surpresa. E teremos também a Copa do Mundo Feminina. Vamos ter 10 jogos, nessa terça-feira, 10 jogos bem analisados para vocês. Vamos trazer agora de primeira mão os resultados do dia de ontem, né? Domingo, ontem tivemos o Brasileirão Série A, o Brasileiro Série B, Amistoso de Clubes, Copa do Mundo Feminina e o Campeonato Alemão, segunda divisão. Vamos começar com os nossos resultados do dia. Ontem, 12 jogos, 10 acertos, erramos duas partidas, 12 jogos, 10 acertos e 2 erros. Também teve um placar exato, se eu não me falha a memória, vou falar para vocês agora, também teve um placar exato aí também que acertamos. Começando o resultado do dia com América Mineiro e Palmeiras. Para América Mineiro e Palmeiras colocamos o mais de 1,5 e o empate fora. O jogo foi 4-1 para o Palmeiras, uma goleada aí, confirmou o nosso mais de 1,5, 2 gols para frente, e confirmou o nosso empate fora para o Palmeiras, né? O placar exato mais arriscado foi 2-1, mas foi 4-1 para o Palmeiras. Não se confirmou o placar exato, mas confirmou as opções, mais de 1,5 e empate fora. O jogo foi 4-1, nosso primeiro acerto. O outro jogo foi Botafogo e Coritiba. Para Botafogo e Coritiba colocamos 2 opções: o casa para vencer, Botafogo para vencer, e o mais de 1,5. O jogo foi 4-1 também para o Botafogo, parecido com o placar do Palmeiras, 4-1 para o Botafogo, confirmando nosso casa para vencer, Botafogo para vencer, confirmando nosso mais de 1,5 e nosso segundo acerto. Terceiro jogo de ontem, São Paulo e Bahia. Para São Paulo e Bahia colocamos o mais de 1,5 e casa para vencer, né? O jogo foi 0-0, o jogo aí das 11 horas da manhã, 0-0, um jogo sem gol. Se esperava muito do São Paulo aí nesse jogo, que era o favorito. 0-0, jogo sem gols, não confirmou nosso mais de 1,5, não confirmou nosso casa para vencer, foi o nosso primeiro erro. O outro jogo foi Goiás e Grêmio. Para Goiás e Grêmio colocamos o menos de 3,5, primeira opção, e casou fora. O jogo foi 1-1, terminou empatado, tá? O jogo foi 1-1, confirmando a nossa primeira opção, menos de 3,5, 3 gols para trás. O jogo saiu 2 gols, né? Entrou aí o menos de 3,5 e acertamos também o nosso placar exato. Foi esse jogo aí que eu falei agora há pouco. Acertamos o placar exato de 1-1, né? Coloquei 1-1 como placar exato e confirmou 1-1.
foi o outro acerto. O outro jogo foi já na Série B, Ponte Preta e Vitória. Para Ponte Preta e Vitória colocamos o menos de 3,5 e o caso fora, o jogo foi 2-2, né? Aí não confirmou nosso menos de 3,5, 3 gols para trás. 2-2 saiu 4 gols e não confirmou o caso fora para ter vencedor, o jogo foi empatado. Foi aí o nosso segundo erro, tá? O jogo agora Novo Horizontino e Vila Nova, para esse jogo colocamos o menos de 2,5 e o caso fora. O jogo foi 3-1 para o Novo Horizontino, confirmando aí o nosso caso fora, teve vencedor, segunda opção. O outro jogo da Série B, Tombense e Criciúma, para Tombense e Criciúma colocamos o mais de 1,5 e o caso fora. O jogo foi outro 2-2, confirmando a nossa primeira opção, mais de 1,5. Outro jogo agora saindo da Série B, por amistosos de clubes, Manchester City e Atlético de Madrid. Para esse jogo colocamos o mais de 2,5 e o caso para vencer. O jogo foi 2-1 Atlético de Madrid, confirmando nosso mais de 2,5, 3 gols para trás. Outro jogo no amistoso, Liverpool e Leicester. Para Liverpool e Leicester colocamos o mais de 2,5 e o caso para vencer. O jogo foi 4-0 para o Liverpool, confirmando nosso mais de 1,5, mais de 2,5, perdão, e confirmando nosso caso para vencer. O outro jogo foi Borussia Dortmund e Manchester United. Para esse jogo colocamos o mais de 1,5 e o caso fora. O jogo foi 3-2 para o Dortmund, confirmando nosso mais de 1,5, 2 gols para frente, e confirmando nosso caso fora, teve vencedor. Agora na Copa do Mundo Feminino, Alemanha e Colômbia, feminino na Copa do Mundo colocamos o mais de 1,5 e o caso fora. O jogo foi 2-1 para a Colômbia, surpreendeu todo mundo, a Alemanha é bem favorita, inclusive provavelmente deve pegar o Brasil nas oitavas se o Brasil passar. Então a Alemanha e Colômbia surpreendeu, está tendo muita surpresa nessa Copa do Mundo Feminina, que eu venho falando desde o início. A Alemanha era bem favorita, né? O Brasil aí provavelmente vai pegar a Alemanha aí. Talvez não seja tudo isso que se fala, é uma grande seleção. Perdeu aí para a Colômbia de 2-1, confirmou nossa primeira opção, mais de 1,5. O outro jogo foi na Bundesliga, Campeonato Alemão, segunda divisão, Rostock e Nuremberg. Para esse jogo colocamos duas opções, a primeira mais de 1,5 e a segunda, ambas marcas sim. O jogo foi 2-0 para o time da casa, confirmando 2-0, confirmando nosso mais de 1,5. Esses foram nossos resultados do dia, como eu falei. 12 jogos, 10 acertos e 2 erros, tá? Agora vamos aí para os nossos palpites. Para os nossos palpites de amanhã, terça-feira aí. Libertadores, Sul-Americana, Série B do Brasil e Copa do Mundo Feminina. Vamos aí com os nossos palpites de amanhã, terça-feira. Mais 10 jogos para vocês aí nos palpites. Vamos começar com o Libertadores, River Plate Internacional, grandíssimo jogo de River Plate Internacional, jogos de ida, tá? Todos esses jogos aí de ida, vai ter o jogo da volta. Libertadores, River Plate Internacional pela Libertadores, duas opções, a primeira mais de 1,5 e a segunda casa para vencer, placar exato e mais arriscado, 2-0 River. River vive um momento melhor, campeão argentino, vive um momento melhor que o Internacional, que perdeu agora há pouco para o Cuiabá. O Internacional não vive um momento bom, então acredito em mais de 1,5 como primeira opção, segura aí, casa para vencer. O River para vencer sim, acredito que o River vai fazer o resultado dentro de casa. O outro jogo é Argentino Júnior e Fluminense, outro brasileiro em campo. Duas opções para esse jogo, a primeira o casa com empate, a segunda mais de 1,5, placar exato e mais arriscado, acredito em 1-1, 1-0 Argentino Júnior. O outro jogo, finalizando a Libertadores, Bolívar e Atlético Paranaense. Para esse jogo, duas opções, a primeira mais de 1,5 e a segunda casa ou fora, placar exato e mais arriscado, 2-1 para o Bolívar. Agora na Copa Sul-Americana, Corinthians e News Boys, outro brasileiro aí, duas opções para esse jogo, a primeira menos de 2,5 e a segunda casa com empate, placar exato e mais arriscado, 1-0 Corinthians. O outro jogo na Sul-Americana, Libertad e Fortaleza. Para esse jogo, duas opções, a primeira menos de 3,5, a segunda casa ou fora, placar exato e mais arriscado, 2-1 Libertad. Ainda na Sul-Americana, Emelec e Defensa e Justiça. Para esse jogo, duas opções, a primeira mais de 1,5, a segunda casa ou fora, placar exato e mais arriscado, 2-0 Emelec. Agora na Série B, Mirassol e Avaí. Para esse jogo, duas opções, a primeira casa com empate, a segunda mais de 1,5, placar exato e mais arriscado, 2-0 Mirassol. Ainda na Série B, Sampaio Corrêa e Botafogo de São Paulo. Para esse jogo, mais duas opções, a primeira menos de 2,5, a segunda casa ou fora, placar exato e mais arriscado, 1-1. O último jogo da Série B, CRB e Atlético Goianiense. Para esse jogo, duas opções, a primeira o mais de 1,5 e a segunda casa ou fora, placar exato e mais arriscado, 1-1.
tá? Agora o nosso último jogo do dia, na Copa do Mundo Feminina, Portugal e Estados Unidos, feminino, 2 opções para esse jogo, a primeira mais de 1,5 e a segunda, casa ou fora, placar exato e mais arriscado, 3-1, Estados Unidos. Esses foram nossos jogos aí da terça-feira, né? Jogos da terça, resultados do domingo, tá? Esses foram os nossos jogos para vocês. Tenham um bom início de semana, fiquem aí com o nosso bilhete pronto. Muito obrigado e até a próxima.